Ô, Débora, eu anotei uma pergunta aqui pra gente. Eu achei super interessante. A pergunta é assim: quão difícil é ter um bom relacionamento com o próprio corpo quando se está o tempo todo recebendo informações de que existe um tipo específico de corpo que é aceitável, enquanto todo o resto é feio, ruim e descartável? O quão é difícil ter um bom relacionamento, né? É complicado, porque assim, sim, é muito difícil. Mas, geralmente, hoje, de onde é que vem essas referências? De onde é que vem essas influências? Das Das mídias. mídias, Isso. né? Quando a gente é mais novo, também existem a influência das tribos, né? Claro, na vida adulta a gente sofre, mas nem se compara com a adolescência. Mas também hoje a gente tem as mídias sociais, né? Por exemplo, no... Pode falar o nome do aplicativo? Pode. Pode, né, Ah, Vitor? Senão o Vitor corta. eu não quis falar nem o nome da pessoa do nariz, sei lá, né? É, no Instagram, por exemplo, que o feed, ele é seletivo, mas não era essa palavra que eu queria dizer. E você começa a procurar um assunto e, de repente, só ele que começa a aparecer para você. E aí você vai ficando numa bolha, né, Isso. enorme. E aí é difícil você É conseguir o separar algoritmo? o algoritmo, Isso. né? E aí fica sendo difícil de você separar aquilo que todo mundo posta, aquilo que eu vejo o tempo todinho e como eu me vejo. Então, é muito difícil. E quando existe, por exemplo, já desde a infância, né? Não coma muito não para você não ser gorda. Menina, eu escuto tanto isso em consultório. Isso. Não coma muito não para você não ser gorda. Pronto. Aí ali tá nas mídias a confirmação de como eu devo ser, né? Sim. É muito difícil. E aí, Thaís, você falou, né? O quão difícil é para viver de acordo... Para ter uma boa relação com o seu corpo. E eu nem falo só de peso, mas, por exemplo, a altura. Né? Sim. Existe uma altura que é uma altura que Aí é que tá é mais ok. complicado mesmo. E existe uma altura que, assim, é alto demais, né? É baixo demais, né? Cor de pele. Negro, branco, né? Etnia, né? Uhum. Então, assim, tudo isso, como é que a gente pode ter uma boa relação com o nosso corpo se existe um padrão que não é esse, né? Eu digo muito que o ansioso ele sofre pelo excesso de informação. Não, e tudo na vida é equilíbrio, né? E aí uma coisa que eu converso muito em consultório é o que é que tu tem consumido? Porque muitas vezes já começa a ajudar bastante a gente selecionar até o tanto de tempo que a gente gasta em rede social, né? Se você é ansioso, menos informação. Escolhe um momento, escolhe um local onde você pode obter aquelas informações específicas. Eu digo a meus pacientes que desde as eleições de 2000... Ai, meu Deus, 2014 não. Mas depois dessas. Eu não assisto mais jornal. Aí se você fica alheio, eu fiz... Não, as informações chegam de qualquer forma. As importantes As vão chegar, importantes né? sempre vão chegar. Inclusive, você está me dando uma. Sim, sim. Sempre chegam. Então, a gente precisa selecionar aquilo que a gente está consumindo. E a gente... A boca fala do que o coração está cheio, né? Aquilo que... A gente vai sempre demonstrar aquilo que está dentro. E a gente precisa escolher aquilo que a gente coloca para dentro. Saiu até uma pesquisa de um neurologista usando essa frase hoje. Depois eu posso até passar para vocês darem uma lida. Você precisa ter menos contato com esse tipo de conteúdo e mais contato com si. Sabe? O que é que eu gosto, o que é que eu valorizo, o que é que me satisfaz, né? A não ser que você esteja com todas as suas taxas alteradas, qual a necessidade de você mudar o seu peso, ter que mudar o seu corpo? Se você está saudável, né? Porque às vezes o corpo está saudável e a mente não, né? Isso. Isso. Principalmente por conta dessa questão de não me encaixar dentro de um padrão, né? Tudo bem se fosse tudo bem para todo mundo, mas não fica tudo bem para mim porque não é tudo bem para É o ninguém, padrão né? de exigência, é a formação da personalidade. Geralmente, quem não consegue atravessar a adolescência e tornar-se feliz por ser como é, geralmente está lá atrás, na infância. Excesso de crítica, excesso de cobrança, e daí cria uma confusão, né, no pensamento muito forte e uma falta de identidade, Uhum. no sentido de apreciar a sua identidade, apreciar quem você é. Então, isso é mais comum do que se pode imaginar. Sim. E eu não sei
eu não sei se vocês trabalham com a terapia do esquema. Tu tens Estou me estudado, formando né? nela. Sim. Olha, eu vou ser sincera contigo. Eu acho que eu só tive um paciente até agora que não apresentava um esquema de inflexibilidade de pensamento, que é o padrões inflexíveis, Sim. né? Ele também é visto como um esquema chamado de autocrítica exagerada, e é a partir daí que vem o perfeccionismo. 99% dos meus pacientes apresentam esse esquema. E o pior, sabe por quê? Ele é socialmente valorizado. Isso. Porque a pessoa com esquema de padrões inflexíveis é aquela pessoa que pensa assim, eu preciso sempre fazer mais, eu preciso estar sempre melhor, o que eu fiz ainda não é suficiente. E é daí que vai começando, né, o perfeccionismo. Quem olha de fora é assim, nossa, é uma pessoa determinada, é uma pessoa forte. E aí ela é super valorizada, né, socialmente. Sim. Né? Que foi o que você falou. Né? Profissionalmente também. E isso, em todas as áreas. E aí as pessoas reforçam, né? Como você falou do Ken humano, né? Sim. Ele ganhou um holofote, então é como se fosse assim, ó, tá no caminho certo, né? Segue, amigo. E aí, como isso também tem esse reforço social, a pessoa vai em frente. E eu sempre me impressiono, assim, na realidade, para mim já tá implícito, né? Chegou no consultório, sofre de ansiedade, tem esquema de padrões inflexíveis. E não é exagero meu. Quando eu aplico o questionário, tem. Sim, sim. E esse esquema de padrões inflexíveis, eles são muito comuns hoje, porque tem também a base de crenças e valores. Sim. Né? A gente vive numa sociedade onde você precisa competir o tempo inteiro. Ai, E é o número 1, número 2, número 3, número 4. Ninguém quer que seu filho seja o 4. Você tem que ser o 1. Você não quer ser o 4, você quer ser o 1. Se você não for ótimo, excelente, você está fora. Isso é muito angustiante. Isso é uma fonte de grande sofrimento porque a gente não consegue. Essa semana conversando com E Thaís, lá no consultório... O pensamento de comparação é um pensamento que gera muita ansiedade e começa aí, né? De comparação e de inadequação. Tem a ver com o corpo também. Sim. Thaís falando, eu estou com uma série de tarefas de casa pendente, de manutenção de casa. Aí isso está me angustiando. Falei, deixa eu pegar minha agenda. Peguei minha agenda, aí eu li a minha lista de pendência de casa. Deixa eu ler para tu minhas pendências. Tal, consertar chuveirinho do banheiro, comprar não sei o quê, comprar cabide não sei para onde. Aí lá não só sou eu, né? Eu digo, Menina, não, que é você, alívio. não. Tem uma lista aí também. Pelo menos a gente faz uma lista. A lista tá lá. A lista é o padrão. Me dá uma sensação de que uma hora eu vou fazer. Controle do descontrole. Só que eu penso que isso, se não for resolvido, gera um sentimento de inadequação. E o sentimento de inadequação também tem a ver com a nossa inadequação corporal. Eu não combino com aquele padrãozinho. Eu não sou aquela pessoa que as pessoas admiram, elogiam. E, Mônica, eu tenho pensado tanto sobre isso, sobre a questão da exclusão. Eu tenho 3 crianças em casa. A idade... Ai, foi mal. A idade 6, 7 Sim. e 8. E aí são 2 meninas e um menino. E eles ficam... São crianças. Eles passam os dias fazendo alianças, quebrando alianças e refazendo alianças. Não, algumas vezes brincam os 3 juntos em harmonia, mas geralmente junta 2 e exclui um, junta 2 e exclui um. E sempre o excluído, ele sai assim, arrasado. Aí a gente, mas não dá 5 minutos, viu? De repente já mudaram as alianças novamente. E eu tenho visto isso entre adultos. Sim. Porque isso me choca, igual o comentário no Instagram, né? Eu disse, minha gente, eu tô em que... Essas pessoas estão em que série? Né? Porque criança é normal fazer isso, né? Mas eu tenho visto isso na vida adulta, né? Exclusão de... formação de grupos. Infantilidade enorme, né? Mas se você for parar para pensar, nós somos muito mal resolvidos. A gente traz muita coisa para a vida adulta que a gente não resolveu lá atrás. Por que a gente não resolveu? Porque a gente não conseguiu resolver. Aí a gente traz para os relacionamentos, para a vida profissional. Então, gente, é hora de momentos como esse e conteúdos como esse que a gente está oferecendo, quiçá as pessoas escutem e entendam que não existe hora para você ter a coragem de mergulhar dentro de si mesmo. Você pode ter 18, 28, 38, 58, 68. Qualquer hora é hora de você dar aquele mergulho e entender que é um processo.
Sim. né? Que nós não vamos conseguir mudar a nossa vida em um instante, mas nós vamos conseguir ir trilhando, remodelando, eliminando excessos e nos tornando pessoas melhores para nós e para os outros. Uhum. A Mas é melhor sempre um versão processo. da gente. A melhor versão da da gente, né?